Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um tema bem paia. O problema de criar conteúdo para crianças no YouTube. Bom, antes de entrar de fato no assunto do vídeo, eu preciso explicar para vocês o que é a adultização. Adultização é quando conteúdos ou comportamentos típicos de adultos são mostrados ou incentivados em crianças. Exemplos: desafios sensuais ou de comida de adulto, roupas, linguagem ou poses. Já tem um ponto aqui, hein? Quantos criadores de conteúdos infantis que por muitas vezes são apresentados pelas próprias crianças são expostos a grandes pressões que na infância não deveria acontecer. A criança exposta à fama, ao hate, ao dinheiro, pode gerar consequências graves no futuro. Um exemplo claro e bem famoso do que eu tô falando é o da Bel Pérez, ou mais conhecida como Bel para meninas, um dos casos mais emblemáticos recentes no Brasil. Bel começou muito nova, gravando com a mãe Fran, vídeos para o canal Bel para meninas, e o canal cresceu bastante, tinha até milhões de inscritos. Mas, naturalmente, as polêmicas começaram quando internautas levantaram a hashtag Salve Bel para meninas, acusando Fran de exagerar na exposição da filha, de submetê-la a conteúdo constrangedor e de forçar a participação em vídeos contra a vontade. Por exemplo, aquela vez que a mulher disse que a criança tinha sido adotada. Porra, a criança chorando foi foda. Um outro exemplo forte foi um vídeo em que Bel vomita depois de comer algo que ela não queria. E aparentemente a mãe incentiva a gravação mesmo após a reação de mal-estar. Isso gerou bastantes consequências para Bel. Em 2020 houve ações do Ministério Público, remoção de vídeos, fortes críticas de internautas e debate público. Mais recentemente, em 2025, após denominações de adultização infantil feito pelo influenciador Felca, o canal foi deletado do YouTube por suposta violação das políticas de segurança infantil. Bel e seus pais protestaram, e que lógico, foi um fracasso. Mas isso aí, amigo, é assunto para outro vídeo. Alegando que parte do conteúdo estava em linha com o que sempre foi feito e que não havia conteúdo inapropriado. Já Bel disse que se envolvia por vontade própria, que desde pequena queria fazer isso e que era sonho de aparecer, mas também não nega que essa exposição deixou marcas, o que, meus amigos, era muito óbvio que ia acontecer. Conseguiram ver o problema que é ter uma criança forçada a gravar o que não quer para o bem-estar dos pais? Que é claro que é quem mais lucra com isso. E é a troco de quê? Lógico que é a sanidade mental da filha. Olha que coisa linda. Mas o problema não é apenas as crianças. Também temos adultos metidos nessa de criar conteúdo infantil. E um bom exemplo disso é Lucas Neto. O Lucas Neto é um dos maiores influenciadores e nomes do conteúdo infantil no Brasil. E ele tem uma produção volumosa, ele tem grandes empresas. Esse cara é gigante. Mas mesmo assim, ele também já foi alvo de graves acusações. Ele foi acusado que incentivava comportamentos impróprios para a idade, de estimulamento de consumismo infantil, maus hábitos alimentares e que ele usava comida exagerada, como doce, guloseimas, gigantes e chocolates e tal. Também surgiram acusações de podofilia, cujo qual ele nega e até entrou com uma ação judicial em quem o acusava. Lucas inclusive falou publicamente que ao longo do tempo reformulou o conteúdo para evitar excessos, retirar elementos chocantes ou que incentivavam hábitos ruins, depois de ter ferrado com a cabeça de todas as crianças, né, meu mano Lucas? Depois de tudo isso, fica o questionamento: quem controla isso? Para quem que é esse conteúdo? São pros pais? As crianças? As plataformas? Quem realmente lucra mais? A resposta é dura. O controle, na maioria das vezes, não está nem na mão da criança, e muito menos na mão da família. Está na plataforma e nas engrenagens de dinheiro que giram em torno dela. O YouTube e os patrocinadores sabem exatamente onde estão os bilhões. E não é no conteúdo adulto não, viu? Não é nem no vlog, muito menos nesse canal de opinião falido aqui. É no público infantil. Só que é aí que entra o lado mais cruel. Será que a criança sempre quer ou entende que está sendo colocado nesse papel de produto ou de performance? É difícil acreditar nisso, viu? Pensa comigo. Uma criança de 6 e 7 anos não tem uma noção do que significa estar em frente a uma câmera todos os dias, decorando falas, vendendo bonequinhos, participando de teatrinhos repetitivos, mas são pura linha de produção. O que pra ela deveria ser lazer, vir uma espécie de trabalho velado. E mesmo quando não aparece o famoso trabalho infantil no sentido clássico, ainda assim é a exploração da imagem, da inocência e do tempo de infância. É aí que entra os casos que todo mundo conhece. Bel para meninas, por exemplo, se transformou num dos maiores escândalos do YouTube Brasil, justamente por expor a filha em situações constrangedoras. A mãe dirigia cada passo, criava títulos apelativos, fazia a menina passar vergonha em frente a milhões de pessoas. E quando a polêmica estourou, ficou claro: a criança nunca teve voz, era só um personagem moldado para o lucro. Foi preciso que a internet inteira cobrasse para que algo fosse feito, e ainda assim a marca já estava registrada, a infância já tinha sido tirada e de certa forma negociada. Já no caso do Lucas Neto, a coisa se repete em outra escala. Não é sobre expor os filhos, mas sobre transformar o público em massa de consumo. Ele virou um personagem que não descansa, sempre feliz, sempre agitado, sempre vendendo alguma coisa. É um produto que se mistura com a própria pessoa. Isso é um peso psicológico enorme, porque não tem como ser um super-herói 24 horas por dia. Ele mesmo já falou
falou em entrevistas sobre cansaço e como é difícil manter essa imagem, mas o dinheiro, o contrato e o público não deixam ele parar. Para por aí não, tá? Temos também casos como o JP, que surfou nessa onda infantil e também foi questionado por apelar demais em roteiros repetitivos, lotados de merchandising, disfarçados de história. O público é criança, mas quem paga a conta são os pais. É um modelo que lucra duplamente. Primeiro, prender a criança na tela, depois esvaziando o bolso da família. Um dos mais recentes aí, A Tropa do Rosa, é outro exemplo gritante. O canal virou alvo de críticas por expor crianças em desafios considerados inadequados, com títulos chamativos e comportamentos que beiram desrespeito. O que era para ser entretenimento familiar virou polêmica atrás de polêmica, justamente porque se esqueceu do básico: criança não é adulto em miniatura, não pode ser tratada como massa de audiência descartável. E no meio disso tudo, a pergunta que eu mais me faço é: onde fica a infância? Onde fica o direito de simplesmente brincar? Sem câmera, sem roteiro, sem monetização. Porque quando a gente assiste esses canais, parece que a vida da criança já nasce roteirizada. O que deveria ser espontâneo vira obrigação. O que deveria ser lembrança vira conteúdo. A memória não é mais álbum de família, é vídeo público com milhões de views. Esse é o preço de se criar conteúdo para criança no YouTube. O público pode até gostar, se emocionar, se envolver e até comprar o brinquedinho depois, mas por trás das câmeras existe um desgaste enorme, não só para os criadores que vendem sua alma para manter a máquina rodando, mas principalmente para as crianças que crescem acreditando que o mundo gira em torno de like, view e monetização. E acredite, esse é um legado difícil de apagar. E no fim das contas, meus amigos, sobre a reflexão, o YouTube infantil não é só entretenimento, é um mercado bilionário onde infância vira moeda. Por um lado, você tem famílias que realmente acreditam estar garantindo o futuro dos filhos. Por outro, empresas que enxergam apenas números, cliques e contratos. O problema é que no meio disso tudo estão as crianças, que não pediram para ser celebridades, não têm maturidade para lidar com a exposição e muitas vezes não entendem o impacto que tudo isso terá na vida delas. Não dá para ignorar, a gente está assistindo uma geração crescer diante das câmeras, sendo moldada por algoritmos e pelo desejo dos adultos de lucrar. E enquanto alguns criadores ficam milionários, o que fica para a criança? A lembrança de uma infância que não foi vivida plenamente. A dificuldade de se desligar de uma imagem pública criada lá atrás e, em alguns casos, até traumas que vão acompanhar pelo resto da vida. Criar conteúdo para criança no YouTube ou em qualquer outra plataforma não é só sobre ganhar inscritos ou vender brinquedos, é sobre responsabilidade, sobre ética e sobre colocar limites no espaço que até hoje parece não ter limite claro. Porque no fim não é apenas uma questão de hype ou de dinheiro, é questão de humanidade. Então da próxima vez que você vê um desses vídeos aí charlatões que parecem inofensivos, cheios de cores vibrantes, música animada e história bobinha, pensa um pouquinho além. Pergunta, quem que tá lucrando com isso? Quem que tá perdendo? E principalmente, quem tá cuidando da criança que aparece ali ou da criança que passa horas assistindo? Enfim, é isso. Lembrando que eu não sou o dono da verdade e essa é apenas a minha opinião. Eu sou o Luz e é nóis!